Era o ano de 1500. A Europa era um continente em transição, à beira de uma mudança monumental. O Renascimento havia inflamado um fervor por conhecimento, arte e exploração, e a imprensa começava a disseminar ideias a uma velocidade sem precedentes. A Europa estava no limiar de um novo milênio, sua imaginação incendiada por histórias de terras distantes e riquezas incalculáveis. Os relatos das viagens de Marco Polo ao Oriente há muito tempo capturavam o imaginário europeu, e agora, com a queda de Constantinopla, as rotas terrestres para a Ásia estavam bloqueadas, estimulando uma busca desesperada por novos caminhos. Portugal, uma pequena nação situada à beira do Atlântico, estava na vanguarda desta era das descobertas. Apesar de seu tamanho, Portugal havia desenvolvido técnicas avançadas de navegação e construção naval, tornando-se um líder na exploração marítima. Impulsionados por uma sede de riqueza e um desejo de espalhar o cristianismo, os navegadores portugueses já haviam traçado uma rota pela costa da África, abrindo novas rotas comerciais para o Oriente. Essas viagens não eram apenas sobre comércio, também eram sobre a disseminação da cultura e da religião, com missionários acompanhando os comerciantes em suas jornadas. As ambições de Portugal, no entanto, estendiam-se muito além da África. A nação buscava estabelecer um império global que controlasse o comércio de especiarias e trouxesse imensa riqueza para seus cofres. A coroa portuguesa estava determinada a encontrar uma rota marítima para as Índias, contornando as rotas terrestres controladas pelos muçulmanos. Inspirado pelas recentes viagens de Cristóvão Colombo, o rei Dom Manuel I buscava uma rota para o oeste para as Índias, uma terra de especiarias e riquezas inimagináveis. A descoberta do Novo Mundo por Colombo havia aberto novas possibilidades, e Portugal estava ansioso para capitalizar essas oportunidades. Ele confiou esta ousada missão a Pedro Álvares Cabral, um navegador experiente com reputação de coragem e determinação. Cabral foi escolhido não apenas por suas habilidades de navegação, mas também por sua capacidade de liderar e inspirar seus homens em uma jornada tão perigosa. Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, comandando uma frota de 13 navios e uma tripulação de mais de 1000 homens. A frota estava bem equipada com provisões e armada para quaisquer conflitos potenciais que pudessem encontrar em sua jornada. Sua missão? Alcançar a Índia navegando para o oeste. Uma jornada repleta de incertezas e perigos. O Oceano Atlântico era vasto e em grande parte desconhecido, e a tripulação enfrentava a ameaça constante de tempestades, naufrágios e encontros com povos desconhecidos. Mal sabiam eles que sua viagem alteraria para sempre o curso da história, levando-os não às costas familiares da Ásia, mas a um vasto e desconhecido continente. Essa descoberta inesperada teria profundas implicações, não apenas para Portugal, mas para o mundo inteiro. Sua chegada a essas praias marcaria o início de uma nova era, moldando o destino do Brasil e deixando uma marca indelével no cenário mundial. O encontro entre os exploradores portugueses e os povos indígenas do Brasil prepararia o cenário para séculos de intercâmbio cultural, conflito e transformação. A visão que saudou Cabral e sua tripulação foi de tirar o fôlego. À medida que se aproximavam, a expectativa crescia e a excitação da tripulação era palpável. Eles estavam no mar há semanas, navegando pelo vasto e frequentemente traiçoeiro Oceano Atlântico. E agora, finalmente, estavam prestes a descobrir novas terras. Eles contemplaram um litoral verdejante que se estendia a perder de vista, franjado por praias douradas e coberto por densas florestas. A vegetação luxuriante era um forte contraste com o azul infinito do oceano, ao qual eles se acostumaram. Era uma visão que prometia novas oportunidades e aventuras. Árvores imponentes, diferentes de todas que já haviam visto, erguiam-se majestosamente em direção ao céu. Essas árvores eram um testemunho do ecossistema rico e diversificado deste território inexplorado.
Os marinheiros se maravilharam com o tamanho e a beleza da flora, que lhes parecia quase sobrenatural. O ar estava vivo com os sons de pássaros exóticos e o perfume de flores desconhecidas. As cores vibrantes dos pássaros e a doce fragrância das flores aumentavam a sensação de maravilha e descoberta. Era uma sobrecarga sensorial que deixava a tripulação em estado de admiração. Cautelosamente, Cabral ordenou que seus navios se aproximassem da costa, ancorando perto da foz de um rio largo, que eles chamaram de Rio Grande, mais tarde renomeado para Rio São Francisco. A decisão de ancorar ali foi estratégica, proporcionando um porto seguro e um ponto de partida para explorar o interior. A terra fervilhava de vida. Cada canto deste novo mundo parecia estar cheio de atividade. Dos menores insetos aos maiores mamíferos, a diversidade da vida era impressionante. Os marinheiros nunca tinham visto tanta variedade de espécies em um só lugar. Os marinheiros observaram pássaros estranhos e coloridos, pequenos animais correndo pelo mato e evidências de presença humana. Eles encontraram sinais de habitação, como ferramentas e restos de fogueiras, indicando que não foram os primeiros a pisar nesta terra. Ansioso para aprender mais sobre esta nova terra, Cabral enviou um pequeno grupo em terra para explorar e fazer contato com os habitantes. Os exploradores estavam cheios de uma mistura de excitação e apreensão, enquanto se preparavam para encontrar as pessoas que chamavam esta terra de lar. Eles deveriam coletar informações, avaliar o potencial para o comércio e, de acordo com seu mandato real, reivindicar a terra para Portugal. Essa missão era de grande importância, pois determinaria as futuras interações entre os portugueses e os povos indígenas. O encontro entre essas duas culturas tão diferentes, separadas por um oceano e um abismo de experiências, seria um momento decisivo na história do Brasil. Marcou o início de um novo capítulo, que moldaria a paisagem cultural e social do Brasil por séculos. A primeira coisa a fazer para Cabral, um católico devoto, foi agradecer pela chegada segura. A jornada através do Atlântico tinha sido longa e perigosa, repleta dos perigos de águas desconhecidas e clima imprevisível. Para Cabral e sua tripulação, chegar às costas dessa nova terra foi um verdadeiro milagre, um testemunho de sua fé e determinação. Em 26 de abril de 1500, um domingo, uma cerimônia religiosa foi realizada na praia, marcando a primeira missa cristã celebrada na nova terra. A missa foi um evento solene e grandioso, com padres vestindo suas melhores vestimentas e a tripulação em reverente silêncio. O som dos hinos preenchia o ar, misturando-se com o suave bater das ondas na praia. O evento, um poderoso símbolo das ambições espirituais de Portugal, contou com a presença de toda a tripulação e um grupo curioso de indígenas que assistiam à distância. Esses espectadores indígenas, com seus corpos pintados e adornos de penas, estavam testemunhando um ritual totalmente estranho para eles, mas observavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Percebendo a magnitude de sua descoberta, Cabral enviou um de seus capitães, Gaspar de Lemos, de volta a Portugal com a notícia da terra recém-descoberta. A decisão foi estratégica. Era crucial informar o rei Dom Manuel I de Portugal sobre o potencial deste novo território o mais rápido possível. Lemos zarpou com um senso de urgência, carregando consigo não apenas as notícias, mas também as esperanças e os sonhos de toda a expedição. Ele confiou-lhe uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. A carta de Caminha era mais do que um simples relatório. Era uma narrativa detalhada que capturava a essência de sua descoberta. Suas palavras pintaram um quadro vívido da terra e de seu povo, fornecendo um vislumbre do potencial que estava por vir. O relato vívido de Caminha, detalhando a beleza da terra, seus habitantes e o potencial para riquezas, se tornaria um documento seminal na história do Brasil. Ele descreveu as paisagens exuberantes,
o solo fértil e a abundância de recursos naturais, todos os quais indicavam as imensas possibilidades de colonização e comércio. A carta de Caminha, cheia de maravilha e um toque de ingenuidade, descrevia os indígenas como fortes e bem constituídos, seus corpos adornados com penas e tatuagens intrincadas. Ele se maravilhou com sua destreza física e sua elaborada arte corporal, que era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Ele notou sua curiosidade, sua vontade de se comunicar por meio de gestos e sua generosidade em oferecer presentes de comida e ornamentos. Essas interações iniciais foram marcadas por um senso de fascínio mútuo e cautelosa boa vontade, enquanto ambos os lados buscavam compreender e aprender um com o outro. Suas palavras, embora tingidas com os preconceitos de sua época, fornecem um vislumbre valioso deste primeiro encontro entre dois mundos. As observações de Caminha, embora reflitam sua perspectiva europeia, oferecem um olhar raro e perspicaz sobre os primeiros dias de contato entre os exploradores portugueses e os povos indígenas do Brasil. Este momento marcou o início de uma relação complexa e muitas vezes tumultuada que moldaria a história da região por séculos. As primeiras interações entre os portugueses e os indígenas foram marcadas pela curiosidade e um desejo cauteloso de troca. Os indígenas, que se autodenominavam Tupiniquim, ficaram fascinados com os recém-chegados, suas roupas estranhas, sua pele clara e seus objetos ainda mais estranhos. Os portugueses, por sua vez, ficaram intrigados com a língua, os costumes e o modo de vida dos Tupiniquim, tão diferentes dos seus. A comunicação era um desafio, mas gestos e a troca de presentes ajudaram a preencher a lacuna. Os portugueses ofereciam aos Tupiniquim artigos de manufatura europeia, espelhos, facas e tecidos coloridos. Os Tupiniquim, em troca, presentearam os portugueses com papagaios, redes intrincadamente tecidas e colares com penas coloridas. Essas primeiras trocas, embora aparentemente insignificantes, tiveram implicações mais profundas. Elas representaram os primeiros passos hesitantes em um relacionamento complexo e frequentemente trágico que se desenrolaria ao longo dos séculos. O que começou como um encontro de iguais, marcado pela curiosidade e pela vontade de troca, logo seria ofuscado pelos impulsos mais sombrios de ganância, conquista e dominação cultural,